Joga pra cá. Corta, pai. Por isso que não mudou. Você tem que tirar do modo estúdio. Agora vai, aqui, ó. Isso aí, galera. Estamos aqui mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. Hoje eu sou o convidado especial. Olha Hoje só. o mediador virou convidado Faltei especial. um dia, os caras já me colocaram aqui na mesa do convidado especial, na cadeira do convidado especial. Pensa. Que é assim mesmo. E o título da lição vem, não se esqueça. Pronto, não se esqueça de ir pro podcast. É isso aí. E aí, como é que estão vocês? Tops? Aí, bom absurdo. Melhorar estraga. Top demais, cara. Então, hoje aqui, a tirinha... Cara, essa tirinha é engraçada, né? Mas antes da gente comentar aqui, eu vou chamar... Vou fazer a oração inicial para a gente poder começar. Vamos. Belezão? Bora. Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui e aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Peço que o Senhor, que seu Santo Espírito possa habitar o nosso coração e nos dar o entendimento que nós necessitamos para compreender a magnitude do seu amor. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, cara, a tirinha já começa... Eu tenho uma foto de criança que a gente estava saindo para a igreja que estava mais ou menos... Cara, quando eu olhei isso aqui, eu lembrei de mim. Porque eu tenho uma poltrona e o pai está sentado na poltrona e o filho está sentado assim, na perna do pai e no braço da poltrona. Eu tenho uma foto igualzinha, a gente estava saindo para ir para a igreja sábado, eu estava com um terninho e estava nesse mesmo esquema assim, cara. Seu pai, É. Aí o pai dando conselho, né? Por isso, meu filho, nunca se esqueça de que o guarda de Israel não dorme, ele jamais dormita. É quadro 1. Quadrinho 2. Pai, o filho falando, o que significa isso? De que o guarda de Israel jamais dormita. Aí o quadro 3. O pai, significa que Deus não se esquece de nós em momento algum. Ele está 24 horas disponível para nós, entendeu? Aí o guri, é como dizer que o pai tá on. Um moleque bem atual, mesmo. Perfeito, perfeito. Pai tá on, esse aí tá on mesmo, né? É o pai do céu. É isso aí, galera. E o que fala essa tua lição em inglês aí? The English Lessons. Tem uns caras aqui. Present Church Tem uns in caras aqui que estudam lição em inglês. Children. Cara, Vamos lá. basicamente é a mesma coisa, só não tem essas tirinhas. Só aí, que tem diferente. uns desenhos mais interessantes aí pra galera que tá. Não, tá Olha, muito Diz parado. o Cristiano lá, né? É a mesma coisa, algo diferente. Meu amigo Cristiano de Deus. Cristiano de Deus, o nome e sobrenome do cara, pensa. Brabo. Aí ele falava na faculdade, o professor perguntou, e o que é isso? Tal coisa. E essa outra? É a mesma coisa, só que diferente. Cara, essa tirinha, ela pode ser interpretada aqui de duas formas, e são duas formas que estão atuais nas teologias modernas, assim, né? O pessoal discute. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu ficava com muito medo disso, medo entre aspas, tipo assim, ó, Deus não dorme, quer dizer que ele tá observando tudo que você faz, né? Em todo momento. Em todo momento. Então É tipo um assim, espião, praticamente. exatamente. Aí eu ficava pensando assim, poxa, se eu colar nessa prova aqui, então, às vezes Vai dar ruim. Cara, e como eu era adventista quando eu era criança, e assim, sempre fui um aluno mais ou menos, né? Cuidado, você vai falar para seus alunos agora que estão ouvindo esse podcast. Você é Aliás, professor agora, você está no outro lado da mesa. Eu sempre fui um aluno bom, talvez um dos melhores da escola, assim. Deixa ele exemplo pro aluno, né? E aí, como eu era adventista, as provas na minha escola lá eram todas no sábado, né? E eu fazia sempre a prova na sexta. E todo mundo fazia no sábado, e eu, como eu fazia sozinho na sexta, à tarde, geralmente ficava um monitor ou uma monitora lá, só comigo, assim, só. E como eu era considerado, assim, um bom aluno, eles meio que largavam de mão, assim. Tava tipo assim, dane-se. Às vezes eu tava lá fazendo a prova, a menina saía, vou no banheiro, demorava horas pra voltar. E eu pensava assim, vou colar nessa prova, bicho. Já que o negócio tá fácil. Tá assim. fácil, né? E eu tinha medo disso, falava, pô, mas que Deus tá olhando a gente o tempo inteiro, né? Já pensou? Deus deve estar olhando agora, falando assim, será que esse moleque vai cair nessa tentação aí e vai colar na prova? E é bem isso mesmo que eles estão falando, né? Principalmente sobre as tentações e tal. Agora, o outro lado dessa interpretação é a seguinte, Deus nunca dorme, ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos desprotegidos, Nós né? nunca estamos desprotegidos.
tá? A gente não tem um momento da nossa vida em que a gente fala assim, não, agora eu não posso contar com Deus. É verdade. E o que Qualquer eu momento, acho... qualquer hora. Então, assim, tem teologias que quer te colocar o medo, né? E existem igrejas por aí, que a gente vê vídeos na internet. Igreja por aí, e tal. não. A gente foi muito disso. Em uma época, um pouco tempo atrás aí, inclusive de rechaçar outros irmãos de outras denominações, dizer, olha, vocês são a imagem da besta, vocês servem a besta. Então, tinha muito disso no nosso meio. E, inclusive, de falar assim, olha, você fez isso, você não faz parte mais dos 144 mil. Agora você é maculado. Então, Exatamente. cara, eu já ouvi tanta coisa para fazer você ficar morrendo de medo, né? Medo, né? Tipo assim, Deus nunca dorme, tá? Te vigiando. Cuidado, Ele vai cuidado. mandar, você vai Tá? colher as consequências. Deus não castiga, mas você vai colher as consequências. Então, assim, existem essas teologias, esse pessoal por aí que quer te colocar medo a respeito disso, né? Sendo que quando em Deuteronômio 10 Deus traz essa questão, ele está querendo dizer o seguinte, fala, olha, não teve um momento na história de Israel que eu não tive com eles, tá? Desde que eles saíram do Egito lá, passando assim pelo deserto, não teve um momento que eu desviei minha atenção ao meu foco de vocês. Cara, Então, vocês precisaram de alimento? Toma. Precisaram de sombra? Toma. Né? Quando a gente fala em povo de Israel passando pelo deserto, lá desde o contexto das pragas, uma coisa que sempre faz eu pensar Deus, ele pode todas as coisas. Ele poderia muito bem, a gente imagina, né? A gente sempre precisa de alguma coisa até física, até para pensar nisso. Por que eu digo isso? Porque eu ia falar no estalar de dedos. Então, não é o estalar de dedos que faz. Deus só ordenou, a coisa já acontece. Exatamente. Então, Deus poderia muito bem ordenar e o povo de Israel desaparecer do Egito e aparecer lá foi arrebatado do Egito e aparecer lá na Terra Prometida com tudo pronto já. Realmente. Mas por que Deus não faz isso? Aí, na parte de domingo aqui, ela me levou a uma reflexão profunda disso, porque muitas coisas na minha vida eu só consegui por conta da provação que eu passei. Eu só consegui entender muitas coisas. Deus falou assim, olha, não passa por esse caminho que você vai tropeçar naquela pedra. Não, mas eu quero ir. Eu quero ir. Aí você tropeça na pedra, rebenta o seu dedo, aí você fala, opa, é verdade, ó Senhor, não vou passar aqui nunca mais. E tem um outro detalhe. Diz que tem um ditado no meio dos negócios que diz que o lugar mais seguro para um navio é no pier, onde ele não precisa enfrentar onda, não tem risco nenhum. Só que navio não foi feito para ficar atracado no pier, no porto. É verdade. O navio foi feito para pegar mar. Então, por exemplo, 2020 e 2021 foram anos difíceis no meio empresarial, mas foi o ano que eu, como empresário, me desenvolvi mais. Assim, cara, o que eu tive na faculdade, na época de 10 anos atrás, fazendo o que eu faço, eu, nesses 2 anos, cara, praticamente assim, 10 anos eu comparo 2, e eu ainda tenho um saldo ainda para colocar na mesa. É a forma como você Dificuldade. olha. É a forma como você olha pro problema, né? Porque tem gente que nesses 2 anos de pandemia, assim, estagnou. Tava lendo uma reportagem essa semana que diz que cresceram durante esses 2 anos, uma reportagem da BBC, que cresceram durante esses 2 anos um negócio chamado agorafobia, né? Que é o seguinte, a pessoa ela tem fobia, olha só, desenvolveu fobia de estar em ambientes de relacionamento social. Aqui, como a gente está aqui, por exemplo. Então, a pessoa tem fobia disso. Ela dá ansiedade. A gente já tinha um problema assim, né? Não, mas mesmo antes. Então, assim, agora agravou. É a forma como você olha para o problema. Então, veja, eu também, eu olhei para esses... Eu enfrentei esse problema como uma forma, assim, de muito aprendizado. E eu também entendo isso, que nesses 2 anos, o que ficou de lição, assim, para mim, foi muito aprendizado a respeito de muitas coisas. Entendeu? Agora, uma outra questão que tá diretamente envolvida com isso é justamente isso. Quer dizer, durante esses 2 anos, também cresceram, por incrível que pareça. Assim, é difícil comentar isso, porque, por exemplo, eu vi uma reportagem no Brasil que estava fazendo uma pesquisa que disse que diminuiu, na verdade, a porcentagem da população que se diz cristã ou que frequenta regularmente igreja. Enquanto eu vi uma outra pesquisa de um outro lugar, de um outro país, dizendo que nesse período de pandemia aumentou demais o número de pessoas que se dizem cristãs, né? Interessante foi, por exemplo, no caso da nossa igreja, no nível local. Nós tivemos várias pessoas que a gente viu que elas já estavam na berlinda, né?
E veio a pandemia, ela esfriou de vez. Aham. Aquela brasa que estava na beira do fogo já para esfriar, e veio a pandemia, já esfriou de vez. E teve outras pessoas que a gente nunca tinha visto, né? Pessoas novas que conheceram a mensagem por conta desse momento, né? De tristeza, teve alguma experiência com Deus e veio para a igreja. Mesmo a igreja de portas fechadas, foi um ano que nós batizamos muitas pessoas, né? E isso foi um crescimento exponencial bem grande. exponencial. Continuamos construindo a igreja, porque nós aqui em Goiânia estamos construindo, estamos com a maior igreja do Brasil em construção nesse momento, e ela cresceu, apesar de que a economia enfrentou sérias dificuldades, todo mundo sérias dificuldades. Mas por que a gente vê tudo isso? Por que eu comecei lá no início essa fala? Porque aqui fala, Deus fará o que for preciso. Cara, tem coisas que só na dificuldade você aprende. Eu só conhecia Deus em 2 momentos mais difíceis da minha vida. No primeiro deles, eu conheci Deus como verdadeiramente Deus, como meu provedor. No segundo momento mais difícil da minha vida, que foi no ano de 2008, que eu estava passando uma dificuldade tremenda, até de passar fome, num negócio que eu tinha feito e tinha dado errado, eu estava numa cidade diferente, minha vida estava de cabeça para baixo. E esses dias eu estava escutando uma playlist no celular e começou a tocar aquela música Preciso de Ti, Diante do Trono. E eu lembro que, nesse meio, eu estava um pouco chateado com Deus por causa daquela minha situação. E, para mim, Deus existia, sempre claro, mas Ele não me amava. Ele não me amava, porque eu estava passando por uma dificuldade imensa. Eu falei, mas como se eu sou o seu filho, outras vezes o Senhor cuidou de mim, por que o Senhor me deixou passar por isso? Por que eu estou aqui, eu não tenho... Cara, você só sabe... Você começa só quem já passou por isso entende. Você começa a questionar todas as suas bases da sua vida quando você está com fome há 2 dias sem comer e você não tem previsão. Nem no próximo dia, nem no próximo 2, 3 dias. Você não tem previsão. E você já está há 2 dias sem comer. Que no primeiro dia você fala, não, é de boa, amanhã é outro dia. No outro dia, a coisa está feia. E Deus, eu ouvindo essa canção num momento desse, e Deus, cara, Deus falou comigo de uma maneira assim, sabe, eu ouvi Ele claramente dizer para mim que, basicamente, tinha sido eu que tinha me afastado, né? Não tinha sido Ele que tinha se afastado de mim. Ele tinha dado vários sinais e tal. E a partir dali, eu conheci um Deus diferente. E naquele momento, eu orei a Deus porque eu não conseguia resolver nada mais. Cara, não tinha como fazer mais nada. Nem na minha situação. Eu tinha aberto uma empresa. A empresa já estava devendo R$700 mil. Eu não tinha R$1 no bolso. Quebrado, lascado. E, assim, no outro dia, Deus resolveu tudo. Cara, não é nem passe de mágica, porque mágica é uma coisa do diabo e não funciona, né? É uma coisa divina, é algo divino que Deus tem feito na minha vida a partir daí. E eu falo até hoje, a melhor coisa da vida para um jovem é estar do lado de Deus. Isso é legal para falar quando você está no pódio. Mas isso também é aquilo que a gente tem que dizer quando a gente está passando pelo vale, cara. Igual esse ano. Hoje tem muita gente que vai escutar a gente que 2020, 2021 está sem emprego, está numa dificuldade financeira, perdeu algum ente querido, está dilacerado por conta de todas essas coisas que a gente passou, né? Como você falou, existem pessoas hoje que agora estão com problemas sociais, né, de relacionamento e fobias aí que não tinha antes. Então, tudo isso na nossa vida, nada acontece sem um propósito. Deus quer nos salvar, quer nos mostrar. O mundo todo, que estava tão prepotente, com todo o crescimento, com tudo. Peraí, será que deu bug no microfone? Não, tá funcionando. Tá funcionando? Aqui, ó. Tá. Peraí, Leandro. Eu. Fala, Christian. Eu. Tá funcionando normal. Tá, ok. Então é isso. Então, o mundo todo, se teve alguma coisa que ele percebeu com essa pandemia, é que nós não somos autossuficientes. Ninguém é autossuficiente. Todo mundo precisa. Interessante isso que você fala, porque assim, essa pergunta é muito interessante, né? Por que Deus não faz assim e as coisas se resolvem pra gente, né? O verdadeiro amor está lá em 1 Coríntios 13. O verdadeiro amor, a linguagem desse amor é a linguagem da liberdade. Deus, ele é um ser tão extraordinário que ele podia criar todo mundo para ser uma espécie de robozinho assim e fazer tudo do jeito que ele manda e não sair da curva. Mas ele é um ser tão extraordinário que ele criou todo mundo para a liberdade. Porque ele é a própria liberdade. Ele é a liberdade. Né? E aí o que acontece? Se ele intervisse para que tudo desse certo na nossa vida o tempo inteiro, ele seria um mentiroso,
Porque ele estaria tolhindo a nossa liberdade. Então, ele mostra o caminho, ele fala o jeito que tem que ser, a forma como as coisas têm que caminhar, mas ele não vai lá e resolve os seus problemas para você, entende? Ele te Ele dá, te ajuda dá condições de você resolver os seus problemas. Exatamente, ele te ajuda, ele está presente, ele é aquele Deus que nunca dorme, né? Como a gente viu na tirinha que começou falando e tal. Mas o mais interessante também... Veja, eu tenho isso na prática, assim. Eu dou aula para alunos, né, das mais variadas classes sociais. Vamos dizer assim, eu dou aula para gente que tem um padrão de vida muito elevado, né, economicamente, e dou aula para gente que tem um padrão de vida ferrado economicamente. Assim, esses que têm um padrão de vida elevado e que geralmente não se preocupam com uma série de coisas que faz parte da vida, vamos dizer assim, da nossa vida normal se preocupar, eles têm menos senso de realidade, entende? Então, por exemplo, assim, eu percebo muito isso neles enquanto eu estou dando aula, nas conversas que a gente tem. Tipo assim, esses que recebem tudo de mão beijada, né? E que não passam por esse sufoco que o Leandro está falando, assim, que é o sufoco, ele também é um processo, né, de aprendizagem e tal, um processo pedagógico, né, que te faz entender a realidade das coisas. Eles não entendem, tipo assim, coisas simples da vida. Por exemplo, às vezes eu tenho que esperar. Simples, uma coisa simples. Às vezes eu tenho que esperar para receber tal coisa, para receber uma nota ou para receber não sei o quê. Às vezes eu tenho que esperar. Às vezes eu tenho que... Bom, eu tenho um caso de um aluno que, sei lá, precisou ir para a escola fazer um trabalho, pipipi, popopó, né? E aí ele estava brigado com o pai, não sei o que lá, aí ele teve que pegar um ônibus, sabe? Aí, tipo assim, ele disse que tinha que estar na escola 3 horas. Aí ele falou assim, beleza, vou sair de casa tipo 3h30, 3h45 para chegar na escola. O que esse cara nunca precisou pegar um ônibus na vida? Porque se você tem que estar num lugar 3 horas, você não sai 2h30 ou 2h45. No meu vestibular, fui lá no Pará, eu saí com 4 horas de antecedência e cheguei atrasado. 4 horas. Aí sim. Porque o ônibus quebrou, aí veio o outro. E olha que aqui já foi mais ou menos assim também. Então, assim, em comparação... Eu tenho alunos que vêm assim de uma classe... Eu não estou querendo dizer, tá? Que, tipo assim, se você é de uma classe econômica que tem um pouco mais de privilégio, que você é automaticamente essa pessoa, que não entende nada da vida, da realidade. Não estou falando isso. Estou falando assim, que os meus alunos, as crianças Mas que a têm... necessidade faz você se desenvolver. Isso, os meus alunos, as crianças que têm... Em algum momento, infelizmente, porque é sempre assim, os pais trabalham, né, passam por privações e tal, por dificuldades, para dar suporte melhor aos seus filhos. E eles sempre reclamam, mas meu filho não dá valor a esse iPhone 13 que eu comprei para ele deixou cair no mesmo dia e quebrou. Eu paguei 15 mil reais, eu comprei um iPhone desse, eu já tinha 50 anos, né? Só que a questão é, realmente, você só consegue saber o valor das coisas quando você passa pela dificuldade. Não tem essa, nesse caso, não tem essa de você ver o outro e falar, fulano passou. Porque nós aprendemos por contemplação também. Mas isso é uma coisa que você só aprende na pele. Skin the game. Cara, sim, e tem muito a ver também com a lição. Eu falo aqui, todo bem provém de Deus, né? Aqui embaixo, aqui na lição de segunda-feira, conta ali a história ali, né, que Deus fez por Israel, que era uma terra difícil, né, de prover as coisas. Deus foi lá, tem água aqui, tem animais, tem plantação. Enquanto eles passaram no deserto. Exatamente. Tem oliva aqui, um trem que precisa de muita água. Tem aqui para vocês aqui, tá aqui. E mesmo assim, Israel ainda esqueceu disso tudo, né? E aqui fala, mas para todos os seres humanos pecadores, é fácil esquecer o que Deus fez no passado e concluir que uma vida boa seja resultado de nosso trabalho para obter conforto. Então, assim, quando as coisas vêm fácil demais, o povo se esquece. É verdade. Entendeu? Então, Deus deixou tudo pronto. Tá aqui pronto para vocês não precisam fazer nada. Tá pronto aqui. Tá na mão de vocês. O povo se esqueceu. É verdade. Entendeu? O povo não deu valor. É mais ou menos isso aí. Isso. Então, o que Deus faz conosco? Ele nos dá condição da gente trabalhar e conseguir aquilo. Mas se não fosse por Deus, não teríamos a condição daquilo. E eu vou lançar na mesa. Não é que seja apenas o nosso esforço próprio, né? Que muita gente fala, não, isso aí foi porque meu mérito mesmo e acabou. Não, cara. Tem muita coisa na vida que se não pai fosse... tem muita coisa na vida que se não fosse Deus mesmo... Ó, outra questão, que é da pandemia.
as lives da igreja. Eu trabalho ali na mídia da igreja ali, fazendo as transmissões. Cara, se não fosse essa pandemia, essa dificuldade que a gente estava passando, jamais estaremos no momento que a gente está agora na igreja De em engajamento relação social, né? à mídia, É. em relação a redes sociais, em relação a tudo. O alcance que a gente tem é muito grande. Isso abriu a cabeça da liderança da igreja de uma maneira que... E até as pessoas, né, começaram a aceitar mais esse conteúdo que antes. Com certeza. Então, às vezes, realmente é possível, é preciso, né? Passarmos por algumas provações para que abrimos a nossa mente tanto na parte da criatividade para a gente contornar os problemas, quanto da gente se mexer mesmo, botar o corpo para trabalhar mesmo e fazer as coisas, né? Que Deus vai providenciar a parte boa para nós. É verdade. E eu vou lançar aqui na mesa. Eu sempre falo... E engraçado, enquanto eu lia Deuteronômio 8, essa é a história da minha vida pro exato momento. Porque... por conta dessas mudanças e tal, a gente mudou algumas coisas até no meu negócio, né? E eu, essa semana, estava pensando... entrou o mês agora e a coisa também é complicada. E eu pensando, e agora, Senhor? O que eu tenho que fazer primeiro? Qual que é o passo que eu dou? E eu pensando, semana passada, será que nunca eu vou chegar num patamar de falar assim, ó, tô tranquilo, não preciso mais tá recorrendo ao Senhor desesperado? Aí eu cheguei à conclusão de que não. E isso é ótimo, porque Deuteronômio 8, enquanto eu lia, eu falei, cara, parece que eu nunca tinha lido esse texto na Bíblia. E de outras vezes que eu li, mas não era nesse momento. Parece que eu nunca tinha... Porque, assim, tudo aquilo que aconteceu na minha vida, tudo. Conquista social, conquista pessoal, conquista financeira, tudo que aconteceu na minha vida, que realmente vale a pena, ela não vem do meu esforço. Ela não vem do meu esforço. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Por exemplo, o meu casamento. Eu não estava procurando e tal, e colocando no papel, e entrando numa terapia, num coach para ser alguém melhor, e como conquistar. Não. Eu simplesmente estava reclamando, porque eu estava gastando muito... Eu entrei no coral e a gente era da banda. Eu estava reclamando um dia porque... Falei, como que eu vou conhecer alguém? Porque enquanto o pessoal está ali socializando, a gente está aqui enrolando cabo, montando instrumento, afinando. O Christian aqui, Paulo, que também é da mídia, sabe o rolê que é, né? Falei, nossa, é tanto rolê, a gente carrega caixa e carrega tablado, e a gente era pau para toda obra nesse negócio, e o coral estava no momento de recomeçando. E eu falava, como que eu vou conhecer alguém? Porque... no começo eu estou aqui envolvido só com isso, não tenho cabeça para olhar para nada. No final eu já estou quebrado, podre, suado, cansado de tanto carregar bagulho. Chega na cremosa, vixe, esse cara tá pingando suor da jeito. E foi no coral, justo nesse rolê todo, que eu conheci a minha esposa. E enquanto a gente namorava, sábado à tarde, que durante a semana eu tinha faculdade, aquela coisa, estava no final de curso, e eu queria sair com ela, ir para um parque, a gente conversar. A gente tinha um trabalho numa clínica de dependentes químicos, e, cara, era corrido, era 2h da tarde, a gente tinha que estar lá, então a gente saía da igreja, almoçava rapidão e já corria para lá, não tinha tempo nem de parar daquele quilo, né? E eu pensava, como que o meu relacionamento vai se desenvolver desse jeito? Que eu não tenho tempo para dedicar ao meu relacionamento, mas eu esqueci que o principal é de Deus. Com certeza. Deus. Um amigo meu falou para mim uma vez, um irmão lá da Igreja Central, ele falou, olha, cuida das coisas de Deus, põe elas em primeiro lugar. Porque se você é zeloso com as coisas de Deus, Deus vai ser zeloso com as suas coisas. E eu fiquei, cara, olha só que lição. Isso é para o jovem aqui. Jovem, vou falar para você aqui, ó. Se você ainda está passando por dificuldade na sua vida, sim, aquela dificuldade que você trabalha, estuda e tenta, e a coisa não vai, não engrena. Veja bem, veja se você realmente está dependendo de Deus. Coloca na mão dele, cara. Coloca tudo, coloca até o que você vai fazer. Você tem uma ideia, você quer fazer um curso, você quer entrar num curso de faculdade, ou você quer fazer um mestrado, ou você quer um emprego, ou você quer, sei lá, abrir uma empresa, que eu sou do abrir empresa. Você quer abrir uma empresa num nicho, num negócio diferente, você quer fazer qualquer coisa? Coloca nas mãos de Deus, vê se aquilo está alinhado primeiro com a Bíblia, porque não adianta você querer, né, ir namorar aquele cremoso, aquela cremosa que já está tudo errado. Não, mas eu vou auxiliar, sendo que a coisa já está escrita aqui. Então, se está de acordo com a Bíblia, o segundo passo é, coloca na mão de Deus, cara. Porque o seu esforço da sua vida, imagina, eu sempre penso isso, aquilo que eu trabalhei, eu tenho algumas coisas que eu conquistei pelo meu mérito. E eu olho assim, é isso aqui, ó. Falo, não, isso aqui foi meu mérito. Trabalhei e conquistei com o meu mérito, tá aqui, ó. Agora, sabe, aquela coisa que Deus abençoa, que vem e as coisas dão certo, a minha vida é isso, cara. Mas vê só, ó, eu, por exemplo... Eita, que o bagulho não quer mudar.
Aí mudou. Aí, foi. Vê só, eu, por exemplo, quando eu mudei para Goiânia, eu vim atrás da engenharia mecatrônica, né? E comecei na mecatrônica, cálculo e tal, aquela coisa, achava massa demais, porque tecnologia, pô, montar os robozinhos ali em monta hora. É top. Quando eu cheguei lá, comecei a estudar cálculo, eu vi que quase não tinha robô, tinha só conta para fazer. Aí eu desesperei logo, falei, não, Expectativa peraí, e realidade. peraí, isso aqui não é minha área, não. E uma coisa nada a ver, cara, veio muito na minha cabeça publicidade, cara, publicidade. Eu falei, mas, mano, não é muito a minha praia, eu gosto de tecnologia, eu quero fazer tecnologia. E acabei indo pra publicidade, uma coisa nada a ver com engenharia. E hoje eu entendo o porquê de eu fazer publicidade, entendeu? Hoje eu tô ali na igreja, ali na mídia, na transmissão, hoje eu cuido de parte de rede social, cuido de muita coisa, entendo muita coisa, estou indo para a parte do design gráfico, fazendo curso para essa parte de design gráfico, aperfeiçoando mais em vídeos, aperfeiçoando em transmissão de igreja. E tudo isso eu estou aplicando aonde? Na obra. Entendeu? Então, eu passei pelo meu curso, fiz uma faculdade particular, que não é caro para fazer, mas paguei, fiz, estou terminando já aqui, ó, formei, terminei esse ano minha faculdade. Então, é Deus, cara. É Deus, é Deus. Deus foi lá, preparou o terreno para mim. Olha, filho, tá aqui, você vai estudar isso aqui. Ah, Deus, como é que eu vou pagar? Tá, calma, vou arrumar um negócio para você pagar aqui. Ó, tá aqui para você pagar bonitinho. Consegui o FIES, consegui o serviço, tudo certinho, bonitinho. Tamo aí, formei, tô aplicando as minhas coisas na igreja. Entendeu? Então, tudo tem um propósito. Tudo que é de bom vem de Deus. Porque, às vezes, você pensa assim, pô, Deus, mas... publicidade, velho. Não tem nada a ver comigo. Cheguei lá, fica galera... assim, igual o Jonas, tudo né? de cabelo colorido. Nínive. Galera tudo de cabelo colorido lá. Tá igual aquele carinha lá no... Um trem esquisito, nada a ver comigo. O povo de brinca. Eu falei, não serve pra mim não, Deus. Não é isso aqui não, mas cara, é isso aqui. Às vezes a gente não quer entender o que Deus quer pra gente. Agora tem um detalhe que eu vou colocar aqui, ó. O Paulo falou, e isso eu tenho observado na minha vida e na vida de quem é feliz e realizado. Deus, ele coloca na nossa... Ele nos transforma em ferramentas. Tudo que acontece na nossa vida é para que a gente esteja alinhado com o propósito dele. Então, você quer ter... Hoje, o mundo é falar de coach, vender curso de vida feliz e vida realizada. A vida do fulano é boa. Só que a verdadeira vida feliz e realizada, que eu posso até fazer um curso realmente disso, colocar no Hotmart para você comprar, que está aqui na lição, é basicamente esse os cursos, né? Se for um curso daquilo que você já sabe, é isso aqui, ó, tá aqui na lição. Aqui, ó, vale $1 bilhão isso aqui. A verdadeira felicidade está alinhar os seus propósitos pessoais com os propósitos de Deus para sua vida. E é o seguinte, é mergulhar sem medo. Igual, como o Paulo falou, olha... Cara, a publicidade parecia que não tinha nada a ver comigo. E, de repente, eu me encontrei nessa área. E como eu estava falando antes, há um tempo, quando começou 2020, 2021, quando a pandemia começou, eu vi que as coisas tinham que mudar, meu negócio tinha que mudar, e a startup tem que mudar, e para onde que eu vou crescer, o que eu vou fazer. E, de repente, eu parei e falei, cara, uma frase que mudou. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você estaria fazendo? Será que você estaria fazendo a mesma coisa que você faz hoje? Eu parei refletindo nessa frase. E ela é muito certa. E ela me trouxe uma reflexão profunda da minha vida do que eu estava fazendo. Apesar de estar tranquilo, estar dando dinheiro, estar como está isso, está aquilo, mas eu preciso fazer mais pela causa de Deus. Foi aí que a gente começou, inclusive, esse projeto podcast, outros projetos que a gente está colocando juntos aí com a graça de Deus. E, olha... Eu passei esses microfones no cartão, eu tava devendo, eu não tinha nem dinheiro para pagar, maluco. Aí, porque a gente tinha algumas coisas da banda, outro dia um colega meu veio aqui, aí falou, nossa, cara, mas essa câmera aqui custou tanto, esse microfone custou tanto. E eu fiquei pensando, né? Cara, se minha esposa soubesse, o dia que eu comprei esses trem, que eu não tinha o dinheiro para pagar nem a fatura do meu cartão do mês, eu tava comprando. Né? Louco. Falei, vamos comprar esse bagulho aqui, vamos botar esse que ideia de Deus, é para Deus e vai dar certo. O limite é 3 e o salário é 8. E isso já se passaram quantos meses? Significa o quê? Paguei, tá tranquilo. Não sei como, mas foi. Então, as coisas de Deus é assim, cara. É assim. A gente se dispõe para Deus. E aqui, ó, povo de Israel. Por que eu falo? Deuteronômio 8, cara. Tá aqui, ó. Essa lição vai ser uma lição que eu tava falando para mim. Cara, eu estudei pouco essa lição. Mas quando eu li Deuteronômio 8, as coisas, tudo fez sentido na minha vida. Aqui fala, ó, cuida-te, para que você não pense que foi pelo poder dos teus braços que você conquistou o que você tem hoje. Cara, isso é pesado, velho. Verdade.
Isso é pesado, porque imagina, por mais que você tenha ambições na sua vida, igual o Christian, você tem coisas para conquistar, mas você pode sentar e falar, cara, olha, eu tenho mestrado. Vamos para Tô melhor do que 70% dos estudantes aí, das pessoas, na verdade, do Brasil, felizmente, a nossa condição, mas, pô, eu tenho um mestrado, você conquistou. Mas é aquela coisa, me diz você, que pelo menos no meu caso é assim, repito, tudo aquilo que eu conquistei que vale a pena na minha vida não foi do meu próprio esforço. Lógico, eu fiz a minha parte, me esforcei pra caramba, mas quando você olha assim, o que você recebeu versus o seu esforço, você fala, vamos José. José era no Egito, né? Faraó elegeu José como governador do Egito porque ele revelou um sonho, né? Revelou um sonho de Faraó, indicou, pô, esse cara é muito sábio e tal e tudo aquilo. Mas imagine o processo dele todinho. Imagine José se não fosse Deus na vida dele, de orientar ele, de dar sabedoria para ele, e as de dar lapadas que ele tomou, então, né? de dar condição para ele. Você acha que ele ia conseguir governar o Egito e fazer o Egito passar pelos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, mano? E você vê o rolê que ele fez lá no Egito como administrador do Egito, né? O cara passaram pelos 7 anos, tranquilo. José, cara, o cara era escravo. Isso. Imagina se ele tinha. Mas antes ele passou por uma faculdade, ó, pensa, ó, você é escravo, você trabalha de graça, mas você é bem tratado num ambiente, numa infraestrutura legal. Isso é o quê? Faculdade. Você tem um chefe, que é o seu professor lá, que seria o faraó, manda você fazer os trabalhos, ficar até 4 horas da manhã acordado, ou não dormir à noite. Agora, você tá na cadeia, você tá preso, aí tá lá o quê? Você é o tempo de estágio. Não tem jeito. O estágio do José. Cara, tá aí, ó. É só Deus, a gente... cara, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, porque eu sou o fodão, tal, não sei o quê. Se Faraó falasse isso, eu sou o cara, eu vou conseguir passar por isso aqui tudo e fico tranquilo. Mas não. Ele elegeu um cara que tinha um dom de Deus ali, que tinha Deus dava a sabedoria para ele, para passar pelos 7 anos ali de fome que o Egito passou, e passou. É. Entendeu? Isso envolve um outro assunto que está na lição aqui, que é basicamente o que vocês já estão comentando aí, que é o assunto da gratidão, né? Porque o povo de Israel, muitas vezes, eles não mostraram assim, gratidão pelas coisas que Deus fez para eles, né? Uhum. Muito pelo contrário, eles demonstraram tipo assim um certo tipo de arrogância, né? O tempo inteiro assim, uma vaidade do tipo caía comida do céu, maluco. Tá entendendo? Caía comida do céu. É o que eu falei, os caras no deserto tinha água lá. E aí os caras falavam assim, quem dera, né, bicho, eu tivesse morrido no Egito lá, porque lá tinha carne, tá? Lá eu sobrava umas migalhas, entendeu? Tá entendendo? Tipo assim, Deus tá o tempo todo assim, a gente... gratidão, ela é assim, ela é um negócio complicado, porque assim, eu acho que, inclusive socialmente falando, se a gente tivesse gratidão pelas coisas, muitos dos nossos problemas, assim, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto humanidade, estariam resolvidos, assim, tá? Se os filhos tivessem gratidão pelos pais, tá? Se os patrões tivessem gratidão pelos funcionários, os funcionários pelos patrões. É verdade. Gratidão é uma coisa assim... Hoje em dia aqui o cara só quer um puxar o tapete do outro, né? Exatamente. Então, assim, gratidão é um negócio assim que você tem que aprender a ser grato pelas coisas que você tem. O Leandro tocou aí no assunto do mestrado. Eu venho do ambiente acadêmico, assim, o ambiente acadêmico ele é muito assim, vaidade, tá? É assim, eu sou doutor, você é mestre, ou seja... Tá? Cálice. Segure-se na sua... Como é que é? Se você for doutor e o outro for doutor também, fala assim, não, mas eu tenho tenho 2 doutorados, um em Harvard. Eu já tenho não sei quantas publicações. Meu currículo já tem 7 páginas, o seu tem só 6,5. Tá? Então, assim... Isso tem a ver com a lição, é a comparação, né? E isso tem muito de gente que dá carteirada, né? Sempre tem. Assim, fala assim, ó... Tipo assim... Eu tenho mestrado, maluco. Tá entendendo esse tipo de coisa assim? Claro, eu não faço isso. Na verdade... Você tá querendo discutir comigo? É um assunto que não tem nada a ver. Faz um mestrado primeiro. Você vai falar comigo, o cara, ele fez mestrado, sei lá, numa área X, aí ele tá discutindo uma área Y. Você que tá querendo discutir comigo? Eu tenho mestrado. Eu falei, mas você tem mestrado em tal área. Não, mas... Tem gente que dá essas carteiradas, né? Assim, eu não faço isso.
tá? Por isso que nós é amigo. Eu sou mestre e tal. Eu não faço isso porque eu tenho consciência de um seguinte, cara. Um dia eu orei, tá? E eu pedi a Deus, eu estava lá nos Estados Unidos, tá? Lá eu não tinha condições de estudar lá, porque mesmo com bolsa, o estudo nos Estados Unidos é um negócio assim caríssimo, absurdamente caro, assim, as pessoas ficam pagando dívida pro resto da vida de estudo, né? E um dia eu orei assim e eu falei assim, cara, eu não tenho um bom relacionamento com alguns professores por causa de religião, por causa de posicionamentos, opiniões e tal. E eu tinha consciência já naquele momento que você entrar num programa de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, né, estrito sensu, envolvia muito contato, assim, porque infelizmente o serviço público tem desses problemas, né? O cara querer te reprovar só porque é você que está fazendo e tal. Assim, mas eu acreditava muito na minha capacidade, no meu potencial, né? Mas mesmo assim eu fiz uma oração, eu falei assim, olha, eu só consigo entrar nesse mestrado aqui se for da vontade de Deus, tá? Eu pelas minhas condições, assim, pelo que eu já fiz na minha vida até hoje, os maus relacionamentos que eu cultivei com professores e tal, eu não vou passar nesse negócio. E eu passei, eu terminei meu mestrado, hoje eu sou mestre, né, em História Política e tal. E sempre que eu olho para trás, eu penso assim, eu falo, bom, se eu conseguir, e já estou indo rumo ao doutorado ano que vem, se Deus quiser, né, em nome de Jesus. Amém. E sempre que eu olho para trás, assim, eu penso, não dá. Entende? Não dá. Foi Deus que... É porque, assim, eu acredito nisso. Falo, Deus tem um plano para minha vida, claro. Tá? Deus tem um projeto para minha vida. Esse projeto envolve algumas coisas que muitas vezes eu não quero fazer, mas... Tem que sempre coisa... Engraçado, né? Deus fala, a gente não quer fazer. Aí a gente se dispõe, porque se a gente não for, acaba... A gente se frustra. Porque quando a gente se dispõe, a gente fala, nossa, eu não queria fazer, mas isso foi uma bênção para minha vida, né? Assim, Então, assim, eu não sou esse cara que dá esse tipo de carteirada, assim, igual muitos dos meus colegas que são também acadêmicos fazem e tal, porque eu tenho a humildade de reconhecer, assim, e reconhecer essa minha humildade não é falta de humildade não, viu, gente? É porque realmente eu entendi isso para minha vida mesmo. De que eu só consigo chegar onde eu cheguei porque Deus fez por mim. Porque se dependesse das minhas próprias forças... E eu não tenho vergonha de dizer, tá? Não tenho vergonha de dizer. Eu tentei fazer um processo seletivo para prestar o doutorado antes de terminar o mestrado e eu fui a menor nota. Inclusive, eu estava no dia do seu aniversário, não sei se você lembra. Tava todo mundo feliz, comemorando o seu aniversário lá, e eu... Você não lembra, não? De eu falar, pô, velho, fracassei aqui e tal. Não lembro, não. Você chegou a falar? Falei. Você não falou pra mim, não. Falei. Pra mim? Mas enfim, você tava tão ocupado lá no seu aniversário. Foi né? mal. Mas assim, inclusive a Patrícia que tá aqui, ela tá ligada de como que foi toda a situação. Porque assim, realmente... Eu reprovei na última fase, né? Assim, eu fiquei em último lugar na última fase, na última nota. Só que eu fiquei em primeiro na primeira fase, em primeiro na segunda e na terceira, que foi a entrevista, eu fiquei em último lugar. Cara, eu tava, tipo assim, muito arrogante para essa entrevista, entende? Você vai batendo no peito, né? Eu falei assim, cara... já fiquei em primeiro e tudo mesmo. Sabe? Tipo assim, eu falei, cara... Pai tá brabo. Eu falei assim, cara... Eu fui o melhor aluno do mestrado, tá? Na minha linha eu tirei a maior nota do mestrado. Então eu já venho do mestrado com uma prepotência, tipo assim, pô, eu sou o primeiro, tá? E aí aí eu cheguei para fazer o doutorado, pô, saí bem na primeira fase, primeiro lugar, na segunda fase também, na terceira fase, que era o dia da entrevista. Eu falei assim, cara, ninguém me segura, tá? Ninguém me para. Meu ego tava lá em cima, eu tava tipo assim, eu nasci para conquistar o mundo, tá entendendo? E tomei um pau na entrevista e foi aquela coisa horrorosa. Durante um bom tempo, eu fiquei pensando assim, é gente me perseguindo, porque eu sou bom demais, tá? Eu sou bom demais. É gente me perseguindo,
é gente que não gosta de mim. Realmente eu tinha ido numa banca, assim, não sei nem se eu posso falar isso. Ou então aquele negócio Cuidado, então aquele negócio lá de alguns irmãos de algumas igrejas aí, tudo é culpa do demônio, É né? o demônio, é o diabo que tá atuando. Cara, e tipo assim, aí depois eu pensei assim, falei, cara, eu confiei muito na minha força, confiei muito na minha capacidade intelectual, na minha capacidade, né? E orei pouco, coloquei pouco na presença de Deus. E nesse último processo seletivo pro doutorado agora, ó, a Patrícia tá aqui de telespectadora, ela não me deixa mentir. Nesse último processo que teve agora, que esse eu já tinha terminado, né? O doutorado mesmo e tal. O doutorado não, o mestrado, né? Eu fui com a mentalidade assim, ó, meu projeto tá ruim, meu projeto não tá do jeito que eu gosto, do jeito que eu queria, eu conseguiria fazer muito melhor, vou tomar um pau. Mas orando assim e falando e conversando com Deus, eu tô até demorando demais nessa história, mas enfim, falando assim com Deus, falando, olha, eu só fiz o mestrado porque o Senhor quis que eu fizesse, porque o Senhor me colocou lá, tá? E eu vou fazer o doutorado se for da sua vontade também. Me ajuda a fazer um projeto interessante e tal. E eu fui com outro pensamento, assim, não tá bom, não tô gostando, tá? Tirei 9 no projeto, assim, valendo 10. Isso é porque não tava bom. Eu tirei 9. Hã? Isso é porque não tava bom. Cara, e eu fiquei... Não foi, Patrícia? Eu tava até pensando assim, falei, cara, como que pode, né? Assim, a gente confia nas nossas próprias forças. Assim, eu sei que tem gente que tem testemunhos muito mais fortes do que esse, mas assim, na minha vida isso foi um aprendizado, assim, que eu tô querendo compartilhar com vocês. Mas é isso, é aquela história. Respeite a sua história, né, cara? Porque tem muita gente. Até aqui a lição fala sobre essa comparação. Até o testemunho do que às vezes a gente tem. Você fala, não, mas tem gente que teve maior. Cara, maior pra você, aquilo que foi o que você viveu, aquilo que você aprendeu, aquela experiência que você teve, ela é sua, ela é única. Então é isso. Foi a aprovação mais que era de Jesus, 40 dias no deserto. Com fome. Pois é. Assim, hoje eu tô assim, cara, doutorado é um plano de Deus para minha vida, tá? Não sei onde ele quer me levar com isso, mas assim, se não fosse por ele, eu não tinha conseguido chegar aqui. Você tá entendendo? Eu tenho assim, plena convicção em Jesus Cristo nisso. E, cara, isso é muito interessante, assim, porque isso foi um grande aprendizado que me mostrou o seguinte, cara. Você pode ser, tipo assim, ser considerado o primeiro dos homens, tá? Mas se te faltar aquela coisinha que é o mais importante, que é a dependência de Deus, cara, não adianta, não vai pra frente. E assim, eu não falo que eu aprendi isso completamente. Eu não falo que eu aprendi isso 100%, que hoje sou um cara assim que vive 100% dependente de Deus. Isso é um processo, tá? Na minha vida isso é um processo. Eu ainda estou em aprendizado para isso. Eu ainda quero evoluir. Todos estamos, né? Todos estamos. A cada dia eu penso o que eu poderia depender mais de Deus. Aprendi muito. Tudo nessa vida que eu vou fazer, eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu procuro perguntar para ele o que ele acha, porque eu era muito não, tem que sair, é oração, tem que orar e tem que fazer. E saía fazer, às vezes nem orava. Aí dava ruim. E aí? Cara, a gente já tá do meio pro fim já, né? Acho que já tá no fim, né? Eu quero... minhas últimas palavras desse episódio serão o seguinte. Eu quero comentar que lá no final da parte de sexta-feira, um texto que me impactou muito. Fala assim, cada promessa da palavra de Deus nos pertence. E eu quero fazer o restante aqui, essa leitura, como se fosse uma oração para nós aplicarmos na nossa vida. Que diz assim, devemos viver por meio de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando atacado pela tentação, não posso olhar para as circunstâncias, nem a fraqueza do próprio eu, mas para o poder da palavra. A força da palavra nos pertence. Eu estou fazendo uma releitura. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, diz o Salmo. Pela palavra dos teus lábios me guardo das veredas do destruidor. Então, olha, Deus faz um chamado para nós e ele é um tanto quanto meio louco assim, para o mundo que a gente vive. Porque quando eu vejo a minha empresa, que eu toco ela no estilo cristão, de Deus, empresarial, ele foge muito do estilo
normal, porque eu vivo nesse ambiente de startup, atendo outras empresas, e para as empresas ter performance. Por que eu digo isso? Porque no mundo que a gente vai por aí, os caras falam assim, olha, você tem que trabalhar dobrado, acordar mais cedo, dormir mais tarde, você tem que aplicar no seu desenvolvimento pessoal, deixar tudo para trás, deixar os outros para trás, pisar em quem for que tiver de pisar. E você é tubarão, e tubarão não anda com sardinha, e você é tubarão, e tubarão é predador, e atitude não sei o quê. Só que a coisa de Deus é diferente. Enquanto o mundo está indo para um rumo, Deus está indo totalmente ao contrário. Exatamente. Enquanto fala, ó, você tem que economizar e tal, tudo bem, não viva uma vida de perdulárias. Mas quando eu era assalariado, eu pensava, cara, eu assalariado, devolver dízimo e fazer um pacto do valor proporcional ao dízimo já era loucura, porque eu ganhava e não dava para pagar a minha faculdade. E eu, mesmo assim, devolvia antes de pegar o boleto da faculdade e eu sempre paguei, nunca fiquei devendo. E sempre sobrou um dinheirinho ainda. E quando você entra no contexto empresarial, a coisa ainda fica pior, porque empresa, você não conta que o salário vai cair. E a coisa, tipo, geralmente, assim, ó, você está devendo na conta no vermelho, aí aparece alguma coisa e você fala, olha, essa campanha eu vou ter que ajudar, já devolvi o dízimo, mas eu preciso ajudar nessa campanha e tal coisa, e você pega e ajuda, e você pensa, cara, e agora? Eu entreguei um dinheiro que nem era meu, né? E você pensa, cara, que loucura isso, mas de repente aparece uma janela, Deus te dá uma janela de algo que você não esperava. E não que as coisas têm que correr de forma frouxa na sua vida, mas que você tenha dependência de Deus, é para isso que Ele te chama. Deus muitas vezes me mostrou de que se eu não tive segurança antes, financeira, se eu não tive segurança, qualquer outro tipo de segurança, foi porque Deus queria me mostrar que a segurança está nele. Porque esse ano, graças a Deus, pela primeira vez eu sentei e falei, cara, pela primeira vez na vida, de que muito tempo eu consegui fazer um fundo de emergência, aquela coisa, e tenho dinheiro para investir, não só para pagar as contas e apagar incêndio. Só que aí eu pensei que eu ia ficar aliviado. E eu foi mais ansioso. Porque parecia que, não, agora eu preciso investir bem, porque se eu não investir, eu vou voltar para aquele patamar que eu estava. Eu preciso ter um bom investimento, eu preciso ir a comer. E aí eu entendi o seguinte, cara. Quanto mais você tem, mais coisas você tem para se preocupar. Então, na verdade, tem que entregar a vida na mão de Deus e pronto, cara. É seja feliz. É isso, esse é o segredo de sucesso. Pronto, acabou. Virar o homem, é isso, em tudo. Não é? A lição Muita gente disso, né? No negócio de nem só de pão, né? Sim, também muita gente corre atrás da riqueza, né? Isso. Perde a vida, perde a Corre família, atrás perde da os riqueza. amigos, perde a salvação. O dinheiro é igual aquela figurinha do WhatsApp, né? A notinha de dólar com 2 asinhas voando. Então, quanto mais você vai atrás dele, é igual o passarinho. O passarinho, quanto mais você corre atrás dele, mais ele vai embora. E a lógica de Deus é o contrário. Você faz as coisas de Deus e o dinheiro aparece. Esse é o negócio. Exatamente. Entendeu? Você fala, por que eu vou fazer isso? Igual agora, a gente estava falando aqui, né? Falei, olha, eu tô montando uma agência de marketing e tal. Falei, e o meu primeiro cliente vai ser na igreja. A gente está desenvolvendo site, fazendo estratégia, porque falou assim, esses funis de conversão vai ser conversão de verdade, não vai ser para converter venda, não. Converter a alma do cara. Exatamente. Então eu falei, aí eu fiquei pensando, cara, mas eu vou colocar isso logo no Jesus primeiro. vai fazer conversor de gente. Aí eu falo, cara, mas isso vai me custar tanto, vou ter que investir tanto, vou demorar tanto tempo, eu vou colocar isso primeiro na igreja. Não, eu devia fazer isso logo no mercado. Rentabilizar. Rentabilizar, porque senão, aí lá vem Deus e manda essa lição aqui. E aí? Mas imagina o portfólio que você já vai ter. Imagina o que você já vai ter de Não, experiência mas a questão que você vai não é ganhar. nem essa, né? A Entendeu? questão não é nem essa. A questão foi, por exemplo, quando tem umas 2 semanas que eu venho desenvolvendo isso e, ao mesmo tempo, conversando com Deus. Fala assim, eu vou fazer aqui, mas o Senhor, né, me ajuda aí. Dá um help Caminhando aí. em cima da água, igual o Pedro, né? Ó, eu tô aqui em cima da água, mas eu não sei andar nisso aqui, não. Eu só não quero olhar para trás e me afundar. Então, e é justamente Deus falando. E a pregação do pastor Derli, no dia que eu estava angustiado, ele falou justamente isso. Essa lição agora também fala justamente isso, mais uma vez. E a lição termina falando, Deus não quer que você se esqueça do que Ele já fez por você no passado, para que você não sofra hoje. E vá pelo caminho que Ele te indica. Por mais que a coisa
sabe, é igual o Paulo falou, parece que não tinha nada a ver, não tinha, sabe, você não tinha muita expectativa, e de repente é a coisa maravilhosa que Deus faz para você, é aquilo ali. Esse é o negócio. Top. Cara, o que eu tenho para de consideração final é principalmente sobre tentação, porque a lição fala sobre isso, né, sobre que as tentações virão, né, a parte de sexta-feira principalmente ali fala bastante sobre isso. Jesus, ele passou por uma tentação muito grande no deserto, né, com Satanás o tempo todo ali no pé dele. Pô, cara, você está aí com fome, você pode estralar o dedo e apareceu muito pão na sua frente, come. Você está aí com sede, cara, pode fazer chover, cair água aqui, você pode beber água. Para que isso, para que aquilo outro? E às vezes a gente não entende o porquê que a gente passa por tanta provação, né? Então, vem algumas dificuldades na vida da gente que a gente pensa, pô, Deus me abandonou, cara, Deus me abandonou, cadê Deus agora? Deus, eu te chamo, por que não me ouves, né? Então, às vezes, a gente se sente fraco por isso. Mas é mais a fraqueza de fé do que a nossa fraqueza de Deus, assim, por exemplo. Vamos supor, Deus abandonou. Não, é mais a sua fraqueza de fé. É mais a sua falta de fé e confiança em Deus, de que as coisas vão se resolver, de que Ele sempre está ali para te ajudar, que faz você pensar assim. Porque muitas vezes a gente está assim, pô, tô aqui, Deus, passando uma dificuldade financeira, tenho a conta para pagar, não tem nada para fazer, e agora? O que eu faço? Eu não vou conseguir, vou ter que vender isso, vender aquilo outro. Então, a gente fica bastante preocupado com isso, é normal. Mas a gente esquece de sentar e falar, Deus, olha, está acontecendo isso, eu preciso daquilo outro, e vai aparecer uma oportunidade. Às vezes aparece, você faz o quê? Ignora. Não, isso aí não vai resolver minha vida, não. E às vezes é uma coisa que resolve. Né? Exatamente, esquece de confiar. Ou às vezes, você parece uma coisa para fazer na igreja, aquilo ali pode ser a sua oportunidade. Quantas vezes eu já escutei gente ali na igreja que sai para fazer uma missão, alguma coisa, e volta com um emprego, cara. Pois é. Pô, o cara vai e faz uma missão. Aí eu saí me coloquei em missão, voltei com a esposa. Tá vendo? Entendeu? Melhor coisa que aconteceu. Então é isso aí. Às vezes a gente precisa somente confiar em Deus. As tentações, elas vão vir. E tem aquela oração, né? Que fala, quer ver? Deixa eu até pegar ela aqui para ler. Não nos deixe cair em tentação. Então, não é uma lição, não é uma oração que fala para você, né, pedindo para Deus para te livrar da tentação, mas é uma oração que afirma que Deus vai te ajudar, porque as tentações elas vão aparecer. O diabo ele não vai te deixar em paz sabendo que você está em Cristo Jesus. Então, ele está ali pronto para te ajudar. Não nos deixe cair na tentação. Sim. É fato que ela virá, mas com Deus você não cairá nela. Entendeu? Então, você não pede para livrar, mas pede para passar por ela, né? Com louvor, com Deus ao seu lado. Então, mas é isso, para que a gente permaneça firme na fé, para que a gente consiga vencer as provações, consiga vencer as tentações, porque às vezes elas são benéficas para a gente poder se fortalecer mais ainda na fé, porque é nas provações, é nas tentações, na dificuldade que a gente mais busca a Deus, não é verdade? Infelizmente, a gente é assim. Então, às vezes, precisa disso mesmo para nos fortalecer. E é isso, cara. Caminha com Deus aí que é sucesso. É isso aí. Cara, minhas considerações finais são as seguintes. Deus tinha um plano para Israel e muitas vezes Israel não entendia esse plano, né? E não tinha noção assim da magnitude do plano e do quão bom seria o resultado final. Apesar de que Deus falava, né? Ó, se você fizer isso, você vai chegar em tal lugar. E isso vai ser bom para você. Mas o povo de Israel, assim, acho que perdia aquela noção de futuro e sempre procurava por respostas imediatas para as coisas. Assim. Então, eu estou com esse problema aqui, vou fazer um bezerro de ouro. Então, eu estou com esse problema aqui, vou ver se eu resolvo de outra forma aqui, porque eu preciso... resolver com as próprias mãos, né? Eu preciso do resultado muito agora. Eu, né? Muito eu. E assim, cara... Se Deus está no controle da situação, pouco importa se o seu resultado vai vir agora ou se ele vai vir daqui 150 anos, tá? Se você tem uma vida, ou se você quer ter uma vida em que você depende completamente de Deus, pouco importa o tempo, importa que o plano de Deus se cumpra para a sua vida e que você seja usado por Ele para alcançar os propósitos dEle, que Ele tem para você. Para abençoar outras pessoas, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E não é fácil a gente aprender isso, não é fácil a gente... Não é um negócio que você fala assim,
Você fez uma oração poderosa e você dormiu, no outro dia você acordou e pronto, agora eu sou completamente, né, dependente de Deus. Isso é um processo diário, né? Eu me lembro muito daquela história de Atos, que dizia o seguinte, eu estou tentando lembrar a passagem aqui, mas não vou lembrar, mas eu sei a história, que é assim, teve o batismo do Espírito Santo, tá? E Deus fez coisas tremendas naquele dia, fogo e não sei o quê, e o pessoal orando em várias línguas existentes, né, conhecidas. E naquele dia as pessoas ficaram assim maravilhadas. Falaram, não, isso aqui é o Espírito de Deus, tá? Que está aqui com a gente. E pronto, agora a gente pode levar o evangelho para o mundo inteiro, porque Deus... E aquela emoção e não sei o quê. Poucos meses depois, os caras estavam brigando, assim... Paulo com Pedro, Paulo com não sei quem, Pedro com um outro tal, por besteirinha assim, ó, os caras discutindo e ficando de mal no outro e havendo separação dentro da igreja. De tal forma que você pensa assim, como que pode isso, né? Poucos meses atrás, os caras estavam naquele dia lá da chuva serode, não sei o quê, e derramamento do Espírito Santo, e agora os caras estão sem o Espírito, né? Por quê? Justamente porque a gente é contraditório. E a busca pelo Espírito Santo ela é uma busca diária. Ela acontece todos os dias. Deus não derrama sobre você assim num dia e aí amanhã, pronto, todos os seus problemas espirituais estão resolvidos. Tá? Isso é uma busca diária, isso é um processo. E a gente vai melhorando cada dia mais. A gente vai melhorando, a gente vai se tornando cada vez mais fortes para resistir às tentações, para estar mais próximo de Deus. E eu já melhorei bastante, tenho muito para melhorar ainda. Tenho certeza que vocês também, né? Já melhoraram muito em relação aos seres humanos que nós somos no passado, mas que Deus continue abençoando a gente, para que a gente tenha gratidão, para que a gente tenha o reconhecimento da dependência de Deus nas nossas vidas cada dia mais. Esse é meu desejo sobre a minha vida. E é o desejo que eu tenho, a minha oração que eu tenho para a vida de todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que estão compartilhando esse conteúdo e tudo mais. Amém. Isso. Amém. Isso aí. Isso aí, é hora pra gente, então, pra gente finalizar. Então vamos lá. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez. Gravando esse podcast, aprendendo mais sobre a sua palavra, aprendendo mais sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui a sua mão forte tem nos sustentado e não tem nos deixado faltar nada. Amém. Obrigado porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas e nos fazendo enxergar que realmente é o Senhor que está no controle e que se a gente deixar o Senhor no controle da nau, a nossa embarcação vai para o paraíso, o Senhor vai para lugares maravilhosos. Por favor, nos dê um coração que tem fome do Senhor, um coração que tem sede do Senhor, que te busca todos os dias. Um coração de humildade, para que a gente possa verdadeiramente entender que é o Senhor que está no controle de tudo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí, ficamos sem um videozinho ali, mas... Pode crer? Pode crer? Pode crer. Pode crer. Não veio no finalzinho, terminou bem no final, né? Acabou no final. Pronto. Acabou no final. Valeu, galera. Até